Goiânia foi a primeira cidade planejada do Brasil no século XX. A sua construção era uma forma de poder que buscava, no âmbito regional, articular as regiões produtivas do Estado, principalmente as regiões Sul e Sudoeste, e no âmbito nacional, buscava adequar o país a um novo ritmo de produção capitalista. Sendo assim, a cidade surge com interesses e funções políticas e econômicas bastante definidas. Para isso, nada melhor que um plano urbanístico inovador, que retratasse por meio de curvas e traços o avanço, o crescimento e a inserção do sertão nos tempos modernos. Bom, primeiro, para falar sobre Goiânia, é importante compreender em que contexto nasce Goiânia, né? Como que surge Goiânia, no que diz respeito, inclusive, o papel de Goiânia para a transformação do Cerrado, né? Até mesmo da urbanização e da industrialização do Cerrado. Para falar sobre isso, é importante a gente compreender qual era esse contexto, né? Então, que contexto nós vivíamos? Nós vivíamos no estado de Goiás, dominado por uma oligarquia agrária. E nesse mesmo estado, dominado pela oligarquia agrária, comandado na antiga capital Goiás, né, das famílias tradicionais, do coronelismo tradicional. E nesse coronelismo é muito forte uma economia que era muito de trocas, de um domínio cultural, inclusive, por isso que era coronelista. E nesse domínio cultural pouco se tinha, inclusive em termos de consumo, né? De consumo o quê? De consumo principalmente dos produtos da indústria brasileira, que já estava consolidada no Sudeste. Então, nós tínhamos esse estado de Goiás agrário, mas que no sul do estado já se tinha chegado à Estrada de Ferro Goiás. Né? E a Estrada de Ferro Goiás, que é uma extensão da Mogiana, que saía do Triângulo Mineiro, da Estrada Mogiana que chegava no Triângulo Mineiro e entrava em Goiás. Então, o que a Estrada de Ferro trazia? Né? A Estrada de Ferro trazia toda a lógica do capitalismo industrial brasileiro para o sertão brasileiro. Então, isso é importante a gente compreender. Onde as cidades da Estrada de Ferro já eram cidades urbanizadas, já eram cidades com uma lógica mais urbana, onde o serviço, o comércio já era bastante forte. E também as primeiras indústrias, né, chegam no estado de Goiás, chegam via Estrada de Ferro. E também trazia a lógica da relação capital e trabalho, do trabalho assalariado. Vem também as ideologias de luta de classe, que também chega nesse sentido, né? Até porque se a ferrovia vem, ela também vem com os ferroviários, se a indústria vem, ela vem com os operários, e esses operários vão estabelecer aqui, inclusive, no início do século, os primeiros sindicatos, as primeiras associações de trabalhadores e até mesmo se consolidar no Partido Comunista Brasileiro, que chega nesse período. Bom, então nós temos um estado de Goiás agrário que entra em choque com uma cultura industrial, né, do capital industrial, e isso vai se tornar uma disputa política, né, principalmente em 1930 com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Então Getúlio Vargas chega ao poder e quem vem para o poder em Goiás, quem assume o poder em Goiás via Getúlio Vargas é Pedro Ludovico. Então Pedro Ludovico Teixeira, o que ele vai fazer? Ele tem o seu pacto com o capital industrial. E o capitalismo vive disso, né, de sua expansão. Ele tem que se expandir. O território brasileiro como um todo deveria entrar na lógica do capitalismo industrial e dessa urbanização. Então, de 30 em diante, com o projeto Marcha para o Oeste, na verdade, quem que marchava para o Oeste? A marcha para o Oeste é a marcha do capitalismo para o Oeste, né? Na verdade, a expansão, como que o capitalismo vai tomar de fato, né, conta todo o território brasileiro a partir do sertão. E aí o Cerrado é estratégico. O Cerrado ele acaba sendo estratégico para isso. A forma de ocupação do espaço urbano depende das necessidades de uso, do valor material ou imaterial, que é o sentimento que o indivíduo tem pelo lugar. Então, o espaço urbano é construído pelas relações humanas, que espalham suas histórias no espaço,
Por conseguinte, o espaço urbano está em constante movimento. Então, Goiânia, ela surge com um projeto moderno, moderno no que diz respeito à concepção de cidade. Então, uma cidade planejada, nos parâmetros da cidade Jardins de Howard. Os habitantes de Goiânia eram divididos em dois grupos: a elite, idealizadora do projeto, que detinha poderes políticos e ideológicos, e, por outro lado, os trabalhadores, construtores da cidade, que, atraídos por uma intensiva propaganda de oportunidade de trabalho e melhores condições de vida, vieram em busca de conquistar o seu lugar, mas que, no entanto, a realidade encontrada por eles não condizia com as propagandas nem com suas expectativas. Ou seja, a cidade procurava mão de obra para a construção civil e investidores em potencial, resultando nos sujeitos que residiriam e residem na cidade. Eu encaro a minha saída de São Paulo e vinda para Goiânia como algo assim que reflete o que acontece hoje no Brasil. Aconteceu que, em termos de mão de obra qualificada, o Sul e o Sudeste eles estão hoje abarrotados de gente qualificada. Então não se encontra mais emprego lá. Então, em São Paulo, eu percebi que desde cedo eu teria um mercado de trabalho bastante fechado. Eu vejo hoje na UFG, eu olho as placas dos carros no estacionamento, está cheio de gente que veio do interior de São Paulo para cá, ou do Triângulo Mineiro. Então eu vejo mesmo isso como uma realidade das pessoas sendo expulsas de onde está saturado já a mão de obra, e ocupando esse espaço no Centro-Oeste como um espaço natural, uma tendência natural, essa expansão do Centro-Oeste. No caso de Goiânia, um dos principais motivos de conflito está na sua construção, ou seja, nos seus construtores. Começaram assim a formar grupos sociais variados para sua edificação, e a elite dominante da época começou a passar a ideia de que a cidade moderna e planejada seria capaz de destituir as questões inerentes ao processo de produção capitalista, bem como possibilitar capacidade real de crescimento econômico e sociocultural de qualquer sujeito que se dispusesse a trabalhar com seriedade e empenho. Eu vim de Cariparé, Bahia, com a minha família, porque lá o emprego não tinha para muitas pessoas. E aqui meu pai ficou sabendo que é muito melhor de emprego. E que também que a renda salarial é muito melhor. Meu pai chegou aqui em Goiânia trabalhando como servente. Aí com isso ele foi juntando dinheirinho, juntando para comprar a casinha nossa. Então meu pai e eu já trabalhamos de muitas coisas aqui em Goiânia, como vender de passe, Vai Transporte, bijuteria. Já trabalhou em feiras, como camelô, já fez muitas coisas. E que hoje lá em Campinas ele tem uma lojinha de bijuteria muito grande. Inclusive aqui tem mais nordestino do que goiano mesmo legítimo. O motivo que levou a gente para Goiânia é porque lá era meio difícil, o custo de vida da gente era meio difícil. Eu comecei a trabalhar de servente, trabalhei 11 meses, aí passei a trabalhar de pedreiro. Eu trabalhei no Serra Dourada, trabalhei numa firma por nome Servil, trabalhei na Encol. Foi as firmas que eu trabalhei. Daí depois aí eu adoeci e dessa doença mesmo me aposentei e sempre tem trabalho particular agora, que eu parei porque a idade não está pedindo mais para trabalhar. Por mais que uma cidade seja minuciosamente elaborada, a sua implantação terá influência dos sujeitos que irão integrá-la, ou seja, terá deslizamentos em sua